Olá, amantes do mistério. Sejam bem-vindos ao canal Lua Violeta. Neste canal, iremos falar sobre mitos e lendas, locais misteriosos, teorias da conspiração, histórias curiosas, casos de superação. No vídeo de hoje, iremos desvendar-te 10 locais misteriosos em Portugal. 1. Teatro Ledes, Faro. Diz-se que este teatro no Algarve está assombrado pelo fantasma de uma jovem bailarina que ali morreu. Reza a história que a bailarina, não aguentando a tensão dos rigorosos ensaios, enforcou-se em pleno palco. Dizem que à meia da noite, quando tudo estava em silêncio, ainda se conseguiam ouvir os passos da bailarina a deambular pelas sombras do teatro. 2. Casa Amarela, Ovar. O seu passado obscuro e trágico tem despertado a curiosidade, sendo este um local já contemplado em livros e também numa curta-metragem em formato de documentário. O Estatuto de Casa Assombrada baseia-se em 2 versões. Uma delas é sobre um pai que não aceitou a relação da sua filha com o rapaz e atirou ambos a um poço, deixando-os lá até morrerem. A outra versão conta a história de um empresário de sucesso que perdeu tudo e, prestes a perder a casa por não conseguir pagar as suas dívidas, decidiu matar-se no seu interior. Não se sabe qual é a verdadeira história, mas dizem que os fenómenos paranormais lá são frequentes. 3. Quinta da Juncosa, Penafiel. Uma história trágica e arrepiante leva esta quinta a ser um local que dá calafrios. O Barão de Lages, o marido ciumento, era o dono da quinta. Por pensar que a sua esposa teria cometido traição, num impulso de loucura, amarrou-a à parte de trás de um cavalo. Depois de se aperceber do erro grotesco que tinha cometido, matou os filhos e suicidou-se. Segundo a lenda, a fatalidade ainda assombra a quinta, sendo esta palco para as almas perturbadas da família. 4. Sanatório de Montalto, Valongo. Este foi um edifício construído em 1910 para acolher doentes com tuberculose. Visitar uma ala psiquiátrica já é bastante aterrador. Mas o que dizer de visitar um sanatório que acolheu cerca de 350 pacientes doentes tuberculosos, quando a sua lotação seria de apenas 50 camas e onde a maior parte deles acabou por morrer entre aquelas paredes? As histórias de negligência e maus-tratos que foram documentadas logo deram lugar a lendas e histórias de arrepiar. Entre elas temos as histórias sobre os espíritos dos doentes tuberculosos que vagueiam pelos corredores, assombrando quem se atreve a lá entrar. 5. Palácio de Valenças, Sintra. O Palácio de Valenças é mais um dos bonitos, misteriosos e assustadores lugares de Sintra. Ao que parece, quem assombra este palácio é uma antiga empregada de seu nome Palmira, que se terá apaixonado pelo Conde de Valenças e, não aguentando o sofrimento de um sentimento não correspondido, se terá suicidado. Conta-se que a sua alma ainda vagueia por lá, lamentando-se e assombrando a casa. 6. Castelinho de São João do Estoril, em São João do Estoril. Na luz do luar, quem por ali passa, vê uma menina a vaguear pelas muralhas com uma boneca na mão. Conta a lenda que se trata de uma menina cega que há muitos anos atrás terá caído à falésia e morrido. O castelinho teve várias tentativas de compra por parte de algumas celebridades portuguesas, mas nunca chegaram realmente a comprar. Uma dessas celebridades relatou que viu a menina e até teve um impulso
de se atirar da falésia, mas conseguiu resistir. 7. Capela dos Ossos Évora. A frase à entrada deixa uma advertência arrepiante. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Diz-se que mais de 5.000 crânios enfeitam esta capela, construída no século XVII a mão de 3 monges. Na construção desta capela, chegou-se mesmo a ir aos cemitérios das redondezas, em busca dos crânios para decorar a capela. 8. Casa do Diabo, Felgueiras. A casa, agora em ruínas, foi outrora palco de situações inexplicáveis, presenciadas por um casal de agricultores que já lá viveu. A mulher fazia bordados para ajudar nas despesas e, um dia, depois de terminar uma encomenda, deixou os bordados num quarto, dobrados e acabados de passar a ferro. Um dia depois, a mulher encontrou-os totalmente remexidos e todos cobertos de urina. Também no mesmo quarto, diziam que os móveis se mexiam sozinhos e, do nada, objetos voavam. O casal decidiu então sair da casa, ficando esta ao abandono. Mas é um local que não deixa ninguém indiferente e quem a visita diz-se sentir observado, ouvindo-se ruídos e até já tendo sido avistado um homem à varanda. 9. Casa do Relógio de Sol, Foz do Douro. Pertencente ao ano de 1907, a Casa Manuelina, como também é conhecida, era uma casa de férias do capitão de artilharia Artur Jorge Guimarães e a sua família, a esposa e 2 filhos. Após a morte de Artur, a viúva deu a casa aos filhos, mas esta terá sido ocupada de forma ilegítima, durante os anos 70, por um sapateiro que fez deste local a sua casa e o seu local de trabalho. A casa acabou por ficar totalmente danificada. Os reais donos da casa levaram o artesão a tribunal, mas o caso arrastou-se ao longo do tempo e nunca chegou a ser resolvido. Muitas pessoas dizem que a casa está assombrada e no local ainda vagueiam os espíritos devido aos assuntos pendentes cá na terra. 10. A Casa do Medo, Gouveia. Esta poderia, sem dúvida, ser chamada de casa inacabada para sempre. Parece que ninguém conseguiu terminar as obras nesta casa de Lagarinhos. Conhecida como a Casa do Medo, esta é assombrada pelo espírito revoltado de um agricultor com posses, que, a quando da sua morte, terá pedido como desejo final que os filhos não vendessem a casa e que a acabassem. Ao contrário do que o pai teria desejado, os filhos não fizeram as obras e acabaram por vender a casa. Nunca se deve contrariar o desejo final de ninguém. Prova disso é que, independentemente do seu proprietário, a casa ficou sempre inacabada, porque quem a compra acaba por ter sempre um triste final, mesmo antes de concluir as obras. Esperemos que tenhas gostado deste vídeo e, se és um amante do mistério, desafiamos-te a visitar estes locais sem te arrepiares. Subscreve o nosso canal Lua Violeta e deixa o teu like. Esperamos por ti no próximo vídeo.